Olá, boa noite. Bem-vindo a Domus Silentium, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Na nossa última oração, eu fiz um longo arrazoado para explicar as circunstâncias em que nós estamos, que são severas, que são graves, que vão nos impor uma rede de solidariedade muito grande para nós ajudarmos as pessoas que vão passar e que já estão passando por muitas dificuldades no Brasil. E naturalmente a minha formação de sociólogo, de homem de negócio, de administrador de empresas e a minha experiência de vida como uma pessoa que viajou muito falou alto. Como sempre fala, esse é o diferencial de você ter um pastor que é sociólogo, né? Existe uma coisa que me preocupa muito. A Bíblia é estupenda, extraordinária, no seu papel insubstituível, mas nós temos que reconhecer que as nossas sociedades são muito, muito, muito mais sofisticadas do que aquele período que a Bíblia cobre, e até mesmo a sociedade romana no período de Jesus, que era bastante avançada. Roma chegou a um estágio considerado pré-capitalista, ou seja, ela foi capitalista, e se tivesse uma fonte de energia suficientemente boa, fatalmente teria feito a Revolução Industrial. Então, não estou subestimando Roma, mas nós vivemos circunstâncias muito difíceis. Acho que o nosso grande desafio hoje com a palavra é ajudar as pessoas, em primeiro lugar, a lidar com os problemas que nós temos, com as dificuldades que nós temos, né? Eu acredito que quando destruíram o templo de Jerusalém, os judeus devem ter passado por uma crise absoluta porque a base do mundo deles ruiu. Isso é o que a gente chama hoje em dia na sociologia de crise de sentidos, provoca uma crise de sentido extraordinária. Mas naquele período, tirando essas possibilidades que eram muito diferentes, isso não acontecia. Isso hoje acontece em larga escala e acontece mesmo no âmbito individual. Indivíduos entram em crises de sentido extraordinárias, né? Nós temos uma epidemia mundial de depressão. A melancolia já faz parte da vida cotidiana. E nós temos que entender que tudo isso impõe sofrimento às pessoas e muitas dificuldades. E assim como naquele tempo, nós temos também questões políticas muito graves. Então, Jesus foi vendido por 30 moedas por uma questão política, não é? Então, isso faz parte do mundo. E eu acho que nós precisamos nos abrir para isso e nos prepararmos para isso, para ajudar as pessoas na medida do possível e nos esforçarmos um pouco para ajudá-las. Existem coisas que a gente pode fazer que ajudam muito. A principal delas é abrir os nossos corações e os nossos olhos e olharmos ao nosso redor, para o próximo, para o semelhante. Não há nada mais próprio de Jesus do que essa sensibilidade. E se nós não a temos, nós não estamos nele e ele não está em nós. Portanto, hoje eu quero falar uma coisa muito simples com vocês. Existem situações em que as nossas vidas, via de regra, são varridas. Nós crentes, né? Que seguimos o Evangelho, que buscamos Deus em tudo, a todo momento, e que tentamos transformar as nossas vidas num instrumento do Senhor no mundo e tudo. Existem momentos em que a gente passa por varreduras extraordinárias. E não nos ocorre, por exemplo, que isso seja obra do Senhor. E é, né? Muitas vezes é.
Não são apenas aquelas situações em que a gente perde pessoas que a gente ama porque faz bobagem, porque comete erros graves. Não. Há situações, e hoje eu ainda, antes de ontem, eu postei uma série de shorts falando justamente sobre isso, né? A gente está banindo as pessoas da nossa vida para nos eximirmos da responsabilidade de ter que apoiá-las em qualquer momento. Nós reclamamos quando não recebemos apoio. Nós reclamamos quando as pessoas sequer concordam com a gente. Mas nós banimos as pessoas e lavamos as nossas mãos em relação ao sofrimento dos outros. Isso é de uma miséria espiritual e humana absurda. Mas a gente acha um absurdo quando isso acontece com a gente. E do mesmo jeito que estamos fazendo, estão fazendo conosco. Eu só queria ressaltar uma coisa muito importante. Há situações em que realmente essas coisas são provocadas. Por quê? Porque existe um propósito espiritual profundo, elevado na nossa vida, e nós vamos vivendo a vida como pessoas mundanas, na consciência do mundo, de acordo com o mundo, com as ideias do mundo, com os valores do mundo e com as atitudes do mundo, e nós não nos damos conta de que nos cercamos de uma vida que não é efetivamente aprovada pelo Senhor, nem consentida por Ele. E aí existem momentos em que a gente toma rotas muito complicadas. E é exatamente nesse momento em que Ele dá a guinada. Então, muitas vezes o que a gente considera de perda, varredura, nossa, Deus limpou minha vida, não sobrou nada, meu Deus, me tirou tudo. Na verdade, Ele está te dando um tremendo livramento, né? Esse vídeo vai ao ar dia 18, ele está sendo gravado no dia 17. Dia 17 é um dia especial para mim, porque há 3 anos e meio eu fui avisado, quase 4 anos eu fui avisado, de que a minha vida passaria por um processo assim, de limpeza absoluta, e ele foi taxativo. Ele me disse, não vou deixar nada, vou tirar tudo, tudo. E tirou mesmo. Tirou mesmo. Eu vivo coisas hoje e percebo sentimentos e reações em mim que eu não percebia antes. Então, muita coisa mudou. E mesmo me ressentindo do processo, da dor, né? Porque a gente perde, né? A gente perde entes queridos, pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Você sofre com isso. A gente sofre as perdas. Mas é inegável que há um livramento, né? E recentemente eu ainda tomei uma falta de educação porque me acusaram de querer voltar atrás. E isso é uma coisa muito triste, porque na verdade eu nunca quis voltar atrás. E todo mundo acha que eu perdi demais porque a minha vida foi embora. Mas as pessoas se esqueceram de me perguntar o que é que eu acho. Eu acho que foi um grande livramento. Continuasse eu seguindo na mesma trajetória, meu fim seria breve, muito rápido. Como de fato, o Espírito Santo me puxou pela gola na ponta da sacada, né? Mas teria sido mais rápido ainda e mais grave. Então, às vezes, as pessoas emitem julgamento sobre as nossas vidas e não sabem exatamente o que a gente pensa. Qual é a avaliação que a gente mesmo faz. As pessoas se acham tão incríveis, tão extraordinárias, que o fato delas saírem das nossas vidas significa uma extraordinária perda para nós. Porque elas não têm ideia do peso que muitas vezes elas representam e do custo que a gente paga para conviver com elas. Tem gente que cobra muito caro para ser amado.
E não é só por dinheiro que eu estou falando. Há outros custos. E há circunstâncias em nós, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, quando a gente tem o Espírito Santo, existem gestos em nós que tendem a ser eventualmente mais sutis, mais suaves, e as pessoas não percebem, não reconhecem isso. Por quê? Porque não é o grau de sensibilidade natural do homem do mundo. Nós já estamos entrando em sensibilidade, adquirindo uma sensibilidade ou desenvolvendo uma sensibilidade que vem do Espírito Santo. Isso realmente acontece. Existe uma mudança, ela é imensa, ela é profunda, ela é extraordinária na nossa vida. Existe mesmo. Então eu quero te dizer, meu irmão, que você deve pensar nisso. E fundamentalmente eu quero deixar para vocês uma reflexão minha particular. Se o sofrimento não te faz melhor, não valeu a pena. O sofrimento te venceu. Se a dor não fez de você um ser humano melhor, a dor venceu você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, muito. E não é fácil viver assim, não é fácil viver nesse mundo, não é fácil passar por esses períodos, e eu sei que muita gente está passando por isso. E por isso, hoje mesmo, dia 17, segunda-feira, eu fiz tantos shorts, porque eu não quis fazer um vídeo muito grande sobre aquilo, porque o nosso intuito aqui mais é orar por você, estar próximo de você, te ajudar e interceder junto ao Espírito Santo para que Ele te proteja, para que Ele te guarde, para que Ele guarde os que você ama, para que Ele mantenha a sua mesa farta, para que Ele prive a sua vida de dificuldades e de ameaças graves, e para que Ele te faça prosperar, para que Ele te cure, né? A intenção é essa. Não é ficar falando muito sobre coisas muito profundas e muito difíceis. Mas nós somos filhos de Deus. Não existe nada mais profundo, nem difícil de entender do que Deus, Jesus e o Espírito Santo. E a gente só entende porque eles nos escolheram. Porque Deus nos deu o Consolador. Porque Jesus estava em nós. Jesus está no Pai. E eles estão em nós. É só por isso. Não fosse o Espírito Santo, nós não entenderíamos absolutamente nada. Como muita gente à nossa volta não entende. Então eu queria deixar essa mensagem para você. É muito importante. Eu posso ficar aqui puxando esse certo e falando que Deus vai te abençoar, que Deus vai isso. Meu irmão, nós estamos aqui para servir, nós somos chamados para servir. Todos nós. E nós temos que servir. Jesus disse, faça o que eu mando. Amai-vos uns aos outros. E o amor implica em manter pelo outro a misericórdia, o cuidado, o apoio, a ajuda. Uma das minhas passagens prediletas é o jantar de Jesus na casa de Mateus, quando os escribas chegam e perguntam para ele, mas por que você janta com essas pessoas? E ele fala, os bons não precisam de mim, eu vim para estes. Jesus veio para pessoas como nós, gente comum, gente sofrida, gente sem recursos, sem condição, gente com defeito, gente que erra, gente que torna a errar, gente que torna a fazer errado, gente que machuca e se deixa machucar. Jesus veio para nós e derramou o seu sangue na cruz para limpar os nossos pecados. E foi Ele quem decidiu por isso. E Ele nos chamou para que nós o servíssemos. E nós servimos a Ele.
quando servimos o próximo, nosso semelhante. Então, pense sobre isso. Pequenas coisas, pequenos gestos fazem muita diferença. Não se exima. Não se exima, não se esconda. Ajude. Com o que você pode, da forma que você pode. Isso vai mudar você profundamente. Profundamente. Então, eu quero dizer isto e vou dizer com a maior preocupação, sem a menor preocupação, melhor dizendo, porque as pessoas que se relacionaram com esse período da minha vida, que eu chamei de livramento, elas não têm essa preocupação que eu tenho, elas não acessam o canal, elas nem sabem que o canal existe. O YouTube tem muita coisa. Mas, de todo modo, eu não estou dizendo nada que eu não pudesse dizer a elas, e, portanto, isso aqui não é uma lavação de roupa suja, não é nada disso. Isso é uma confissão entre irmãos, irmãos de fé. Uma confissão que justifica a partilha de um entendimento que me foi dado pelo Espírito Santo. E o fundamental disso é que eu quero orar por você. Orar para que o Espírito Santo toque você. Para que Ele te ajude, para que Ele te proteja, para que Ele te sensibilize e para que você ajude as pessoas que precisam. Já existe muita gente sofrendo e sofrendo de maneira aguda no Brasil. E tem muita gente que não está falando, por vergonha, por hombridade, por timidez, e nós não estamos sabendo. Cuidado com estes especialmente. Cuidado com estes. Eu quero, nesta noite, deixar com vocês o meu salmo predileto. Todos nós temos os nossos salmos prediletos. Mas eu tive o privilégio sublime, sutil outro dia, de acordar com o Espírito Santo. Cantando esse salmo nos meus ouvidos. Que coisa extraordinária. E eu vou dar a vocês hoje o meu salmo para que o Espírito Santo faça a mesma coisa por vocês. Aceite a minha oração. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor.
todo o nosso amor e toda a glória ao Senhor Jesus, nosso Redentor. Grande Espírito, meu Consolador, que me foi dado pelo Pai e pelo Filho, para que vivesse comigo e me instruísse. Tu és o poder na minha vida, no meu corpo, na minha mente, no meu coração, no meu espírito. E eu rogo a Ti nesta noite que entre com todo o Teu poder na vida dos meus irmãos. Cuide deles, proteja-os. Toque nos seus corações. Faça-lhes prosperarem as bolsas, que as suas mesas sejam cada vez mais fartas. Proteja todos os seus, guarde suas vidas. Ilumine os caminhos por onde andarem e dê-lhes da Tua sabedoria, para que eles possam dividir com quem precisa nesse momento tão difícil e nos nossos próximos tempos. Pois já é hora e está chegando. Nasai mehe mahashenara. Deshkarafele, o tempo em que a fagulha acenderá, Sharagese, o fogo que está por arder, Yahme, Sarashenei Lahabará, e como Deus faz, Veshumará, Senereshe, a sua espada descerá sobre aqueles que promovem a miséria de milhões. Xere Balachemá, louvado seja o nome do Senhor. Vem aí o dia da justiça, Yahebe, mas será a justiça como a justiça de Israel. Yahu Mahá Senegashelo, não será feita por terceiros, mas por nós. Deshembará Yogimá Naserele Chorou Rabale Sanachá. E assim compreendo que o Espírito Santo me entrega nesta noite. Virão tempos de dificuldades. Teremos de ter coragem, bravura e, sobretudo, misericórdia. Misericórdia para os irmãos, misericórdia para os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu Pai, guarda teu povo nesta noite, protege, ilumina-nos. Sarashame Ramá. Eu entrego suas vidas na sua mão, na certeza de que são um contigo. Glórias eu te dou, obrigado por este dia, obrigado por esta vida, obrigado por este resgate. Louvado seja o nome do Senhor, meu Redentor amado, Jesus Cristo. Graças eu te dou pelo sacrifício na cruz e pelo sangue que banha os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E assim eu me despeço de vocês e vou deixá-los na tranquilidade das suas casas, dos seus lares, dos seus amados. Que Deus os proteja, que Deus os guarde, que Deus os faça prosperar. E que Ele lhes transforme, pela ação do Espírito Santo, num potente instrumento de amor e de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.